Aqui nesse local, há muitos anos atrás, existia uma casa de talpa, coberta com folha, com palha. Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Se vocês gostaram desses conteúdos, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, um forte abraço para vocês todos. Meus irmãos, aqui há muitos anos atrás, tinha uma casa velha, uma casa de talpa. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o local aqui é limpo, mas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, olha o fechado aqui, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo? É tudinho desse jeito aqui. Só no local da casa, esse localzinho aqui, ó, que é desse jeito. O resto é só mato fechado. Meus irmãos, tem pessoas que perguntam o que é o pé de imbu. Olha aí a foto do pé de imbu. Eu vou mostrar para vocês, o pé de imbu é isso aí, porque tem pessoas que perguntam o que é o pé de imbu. Porque tem pessoas que realmente não conhecem, né? Mas tá aí a foto, para vocês analisar. Só que é o seguinte, aqui no Nordeste a gente chama imbu. E lá fora, em outros lugares, ele chama umbu. É um pouco parecido, mas é diferenciado. Esse aí é o pé de imbu. Pessoal, o povo que morava aqui há muitos anos atrás, eles eram um pessoal mão de vaca, pessoas mesquinhas. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Aqui no Nordeste a gente chama aquelas pessoas mão de vaca, aquelas pessoas que não soltam nada para ninguém, só quer tudo para si. Entende? Pessoas mesquinhas, que não gostam de ajudar ninguém. Só quer para eles, entendeu? Graças a Deus que eu não sou assim. E meus também não são assim, graças a Deus. Meus irmãos, aqui aparecem coisas sinistras. E eu vou contar essa história para vocês, que um grande amigo mandou essa história para mim e me explicou aonde era. Ele é acamado, ele vive doente, mas através da gente conhecer por aqui, por todo canto, e eu nunca sonhava que existia uma casa nesse lugar, porque aqui eu conheço tudo com uma palma da minha mão. Aí vocês veem o seguinte, ele me contou, mandou me chamar lá, ele assistindo meus vídeos, mandou me chamar e me contou essa história. Eu até errei, mas a família deles, assim, eu queria filmar ele contando a história e passar aqui, vir aqui fazer a filmagem do lugar, mas a família dele, os filhos, não quiseram que eu filmasse ele. Então a gente tem que respeitar, né? Meus irmãos, mas eu vou falar o nome dele. Vou falar o nome dele, que ele me mandou, me chamou lá, que contou essa história, é Seu Paulo. Seu Paulo, quando era criança, ele já passava aqui, mas o avô dele era quem contava essas histórias. Daqui, desse povo mesquinho, mão de vaca. Veja bem como é a história. Esse povo, ninguém sabe de onde eles vieram. Compraram essa propriedade, é uma terrinha pequena, e fizeram essa casinha aqui, sem conhecer ninguém. E eles criavam muitas galinhas, isso aqui era completo de galinha. Galinha, bode, ovelha, essas coisas. Mas eles eram muito danados. Eles, é o seguinte, a terra era pequena, o que era que eles faziam? Chegava na divisão, na cerca da divisão da terra deles, eles estouravam o arame e abria a cerca e botava os bichos dele para dentro do cercado dos outros, né? E depois ia buscar e trazia para cá, quando os bichos enchiam o bucho. E se algum bicho do cercado dos outros viesse para cá, eles matavam e comiam. Tá vendo como era? Aqui, se viesse um cachorro lá de fora, um cachorro de um vizinho, soltasse e vinha chegar aqui, eles, ó,
passava ali fogo, matava na hora. Se fosse gato, qualquer bicho, eles não queriam bicho de ninguém aqui. Agora eles queriam que os bichos deles fossem pro cercado dos outros, entendeu? Ninguém aqui gostava deles. E aconteceu um dia, deu um infarto na mulher e ela morreu. Veja bem, era um casal de velho e tinha 5 filhos. E a velhinha morreu. Quando foi no outro ano, o velho também morreu. Veja bem. E os filhos, os 5 filhos, era 4 homens e uma mulher. Foram-se embora. Juntaram tudo que tinha e foram embora. Ninguém sabe para onde eles foram. Ninguém sabe. O que ele me falou era que o avô dele contava para ele que quando o avô dele era pequeno, ainda tinha uns pau aqui no lugar que era a casa, que já faz muitos anos atrás. Olha, o avô dele contava para ele que ele viu isso aqui quando era pequeno e já era o pai do avô dele que contava, quer dizer, o bisavô, né? Que contava essas histórias daqui. E até hoje ainda aparecem coisas aqui. Tem pessoas que não acreditam, mas é verdade. Sabe o que é que aparece aqui, pessoal? Um casal andando por aqui. Muitas pessoas já viram. Eu vi um chiado ali para dentro do mato ali, o cara fica logo prestando atenção. Muitas pessoas já viram durante o dia. Aqui nesse lugar. Aquele casal andando por aqui. Já escutaram, pessoas já escutou aqui galinhas cantando para pôr, galo cantando, já escutaram jumento relinchando, né? Bode, ovelha, e quando ele chega aqui não tem nada. Eles já escutaram quando a pessoa vai dar milho para as galinhas, não chama, né? Tem gente chama, ou tem vários chamados, né? Que costuma chamar as galinhas para jogar o milho. Eles escutam também a velhinha chamando as galinhas para dar de comer. Nesse lugar. Pessoal, vocês vê que à noite caçadores vê conversas aqui nesse lugar aqui, conversas. Como se tivesse pessoas trancadas dentro de uma casa e conversando entre família. É como se você estivesse jantando na hora do comer, né, da papa. Batendo em prato, né, vasilhas e cochichos. Aqui nesse lugar. Muitas pessoas já viram. Muitas pessoas. Seu Francisco contou para mim que ele não sabe o que era que tinha aqui. Que ele não sabe o que tinha essa casa aqui, não sabia, né? Mas ele veio saber agora, mas ele disse que já passou aqui, já escutou durante o dia a velhinha chamando as galinhas e balançando. Vocês lembram, eu não sei se vocês lembram, se vocês sabem, antigamente não tinha bacias de plástico nem de alumínio, há muitos anos atrás, era uma esculha feita de cabaça, né? Eles escutavam balançando o milho dentro da vasilha e jogando para as galinhas. Os galos cantando, galinha cantando. É umas histórias muito sinistras. Vocês vê quando acontece que eles vão passando aqui, que eles escutam bode, ovelha, berrando, né? Jumento relinchando, burro, né? Essas coisas. E eles vêm de ponta de pé para ver o que é, prestar atenção e não ver nada. O pessoal já estão se acostumando com isso aqui. E até hoje ainda acontece essas coisas. Aqui. Sabe por quê? Seu Antônio, o filho dele, de seu Antônio, Geraldo, ele ia passando aqui, faz uns 15 dias que ele contou para mim, que ia passando aqui, à noite que ele estava, vinha de um campo de futebol, que aqui tem uma estrada aqui pertinho, pessoal, aqui, ó. Tem uma estrada aqui pertinho. Eles vinham, né? Eles vinham de um jogo de futebol. Pelada, pessoal. Pelada quer dizer, aqui a gente chama pelada. Bater uma bolinha com os amigos.
ir para um campo, um negócio, bater uma bolinha, sabe? E eles gostam muito de tomar uma e bater uma bolinha. E eles já vinham do campo, por volta de negócio assim de 6h30 para 7 horas da noite. Eles iam passando por aqui e escutaram conversas. Então eles vêm mais para cá, saem da estrada e vêm mais para cá um pouquinho. Quando chega por ali assim, eles escutam. Eles veem a tocha de fogo como se fosse um candeeiro andando para lá e para cá, né? Conversa de pessoas. Agora só aparecem esses dois casal. O senhor e a senhora, só aparecem eles dois. E eles viram, como se fosse eles saindo de dentro da casa com o candeeiro na mão. Saindo o casal. Já viram muito aqui nesse lugar. Você vê, aqui, é porque não está dando para ver direitinho, mas tem um pé de braúna aqui. Que esse pé de braúna diz, né, como o seu Geraldo falou para mim, que esse pé de braúna ele tem mais de 100 anos. Esse pé de braúna tem mais de 100 anos. E quando existia essa casa aqui, esse pé de braúna não existia. Isso aí já era o avô dele que contava, isso aí. Não existia. Quer dizer, faz muitos anos, né, pessoal? Quer dizer que já faz muitos anos. Vocês veem o seguinte. Quando se aparece algo aqui, que aparece mesmo, é verdadeiro, que é muitas pessoas que falam, eu nunca vi, não vou afirmar nada, mas é muitas pessoas que falam. Então assim eu acho que eu posso afirmar, né, pessoal? Aí vocês veem, quando aparece essas pessoas, esse casal andando por aqui, eu acho que tem alguma coisa aqui. Que esse pessoal, que esses dois não saíram. E logo que ele era muito mesquinhos, como eu já contei, que eles não queriam que bicho nenhum vinha pra cá. Ó, teve uma vez, há muitos anos atrás, a velhinha já tinha morrido, aí eles abriram a cerca para os animais dele e para o vizinho, aí ficou o buraco, eles vieram para casa. Um jumento ia passando no lugar, viu o buraco na cerca e entrou para dentro da propriedade deles. Sabe o que foi que eles fizeram? O filho mais velho e o velho. Cada um pegou uma foice, uma roçadeira e cortaram o jumento todinho de pedaço em pedaço. Cortaram todinho o jumento, mataram ele e deixaram os urubu comer. Por aí vocês já tiram uma ideia. Por aí vocês já sabem quem era que vivia aqui, né? Isso é uma maldade muito grande e vocês sabem que no mundo, no nosso mundo, de tudo existe. De tudo existe. De bom, de ruim, de tudo existe. E já existiu muitas pessoas terríveis. Pessoas que... Deixa pra lá. Eu vou contar outra história aqui, pessoal. Vou contar outra história que aconteceu aqui, nesse lugar. Uma criança ganhou uma ovelha do seu padrinho. Isso faz o quê? Faz uns 6 anos atrás. Assim seu Geraldo me falou, né? Fazia uns 6 anos atrás. Essa criança, eu não vou falar nem o nome dele não, porque era uma criança, né? E deixa pra lá. E essa criança ganhou essa ovelha do padrinho dele. E essa ovelha desapareceu. Preste bem atenção, essa ovelha desapareceu. Então, a criança chorando muito, né, querendo a ovelha. E aí se ajuntou os irmãos dele, pai, mãe, os vizinhos, tudo, e vieram procurar as ovelhas, essa ovelha, né? E eles andaram por todo canto, procurando por todo canto. Quando chegaram aqui, pessoal, eles vinham nessa estrada e escutaram galinhas cantando, galo cantando. Essa foto que está na frente do vídeo aí, na capa do vídeo, é só uma ficção, somente para vocês verem que era mais ou menos desse tipo.
E eles vêm, aí escutaram os galos cantando, galinha cantando essas coisas, e escutaram a ovelha berrando. Então eles vêm de lá para cá. Olhar devagarzinho, será que é a ovelha do menino que está lá? E eles vieram. Quando eles chegaram aqui assim, pessoal, aqui nessa moita de madeira aqui, de pau, aqui ó, nesse lugar, a ovelha estava morta. A ovelha estava morta nesse lugar, nesse canto aqui. Nesse canto aqui. Aqui. A ovelha estava morta. O que foi, ninguém sabe. Pode ter sido uma cobra, não vou afirmar nada. Podia ser uma cobra, mas eles procuraram marcas na ovelha e não encontraram nada. Nada, não encontraram nada de marca na ovelha. Não tinha marca nenhuma. A ovelha estava morta nesse lugar. O que foi, ninguém sabe. E quando eles chegaram, que viram a ovelha morta aqui, chega, cansei, pessoal. Quando viram a ovelha morta nesse lugar, o padrinho dele estava na hora da criança e disse, não se importa com isso aí que eu tenho mais para dar a ele. E deu mais uma ovelha a ele. A criança chorando muito, com pena da ovelha, e dizendo, vamos levar. Aí o padrinho disse, pode deixar aí, do jeito que está aí, pode deixar aí, vamos embora. Vamos embora daqui. Quando eles foram saindo, pessoal, escutaram como se fossem pessoas conversando. Escutaram, e aqueles gritos, como se tivesse pessoas rindo. Pessoas falando, só que ninguém entendia nada o que eles estavam falando. Vocês me compreendem, pessoal? Aqui nesse lugar, há muitos anos atrás que tinha essa casa aqui. E até hoje aparece coisas sinistras nesse lugar. Meus irmãos, preste bem atenção que eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo que a ovelha estava morta aqui, porque foi muitas pessoas que me falaram. Eu fiquei até triste, porque eu chamei eles, algum deles, uma pessoa, que viesse aqui para contar essa história. E nenhum quiseram. Aí eu falei, então é brincadeira. Mas essa história não é brincadeira, né? Não é mentira não, né? Eles ficaram até meio assim comigo. Aí ele disse, Gilson, se a gente fosse mentir para você, esse povo todinho, que estava procurando, que viu a ovelha morta lá, esse povo todinho ia mentir para vocês? Para você? Não ia. Então eu terminei acreditando na história. E eu acredito que é verdade. Porque tem pessoas que não gostam de aparecer em vídeo, em nada desse tipo. Tem pessoas, muitas pessoas, principalmente aqui do Nordeste, tá entendendo? O pessoal não gosta. Não gosta de aparecer. Então eu afirmo que seja verdade. Porque já aconteceu coisas feias comigo. E por que é que não pode acontecer aqui ou em outro lugar? Meus amigos, veja bem, não estou condenado, não estou dizendo que foi os espíritos, alguma que matou a ovelha. A ovelha estava morta, eu só estou dizendo que a ovelha estava morta. Estou contando a história do jeito que eles me contaram. E a ovelha estava morta e não tinha marca nenhuma na pele da ovelha. Ela tem aqueles pelos, eles olharam tudo direitinho, mas não tinha marca nenhuma, nem de cobra, nada. O que era, ninguém sabe. Nem eles mesmos que contaram essa história para mim, eles afirmaram. Mas é muito sinistro, é ou não é? Logo aqui, meus irmãos, quem gosta desses conteúdos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo, se assim nosso Papai do Céu nos permitir.